Você gosta de fazer macacão? Quer aprender a fazer um macacão pantacu com babado no ombro? Então vem comigo que eu te ensino. Olá, eu sou Lucilda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem e costura e será um macacão pantacourt com um decote V e um babado aqui no ombro. Então, tá querendo acompanhar aí esse passo a passo da modelagem até a costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui vamos para mais uma modelagem. Para fazer o molde desse macacão, eu vou usar aqui o meu molde base de macacão. Se você não tem essa base, aqui no canal tem um vídeo ensinando todo o passo a passo da construção dessa base para macacão, ok? Então, vamos precisar desse molde, frente e costas. Aqui eu já fiz a cópia, porque o primeiro passo é fazer a cópia aqui em outro papel. Então aqui já estou com a minha cópia frente e costas. Vou iniciar aqui com a modelagem da parte frente. E aqui na frente eu vou iniciar marcando a metade aqui, o meio do ombro. Depois que eu marquei aqui o meio do ombro, eu já venho aqui, ó, com uma régua e faço uma linha entre esses dois pontos, o que eu acabei de marcar no ombro e a ponta da pence de busto. Depois que eu fiz aqui essa linha, eu agora vou colocar a marcação do decote. Eu tirei a medida, medindo aqui, ó, da linha que contorna o pescoço em direção ao busto. E a minha medida aqui foram 15 centímetros. Aí você tira a medida e coloca de acordo com a medida que você tirar aí no corpo. Então, aqui ficou 15 centímetros a altura do decote e eu vou reabrir aqui na linha do ombro 3. Desceu 15 e abriu 3. E agora, usando aqui a régua curva, eu já posso posicionar aqui certinho nesses dois pontos e fazer uma linha curva, formando aqui o meu decote V. Vou entrar também aqui 3 centímetros a partir da cava, tá? Para ele ficar aqui mais cavadinho. Entrei aqui os 3 centímetros, venho com a minha régua curva. Então, aqui eu posiciono dessa forma, ó, na marcação aqui dos 3 centímetros e aqui, bem na curva dessa cava que já tinha na base e refaço aqui essa linha. Só reposicionar aqui a régua para dar uma arrumadinha. Então, ficou assim, ó, a nova linha da cava. Vou vir aqui para a parte de baixo. Vou colocar agora o comprimento. O comprimento eu vou marcar aqui 10 centímetros abaixo da linha do joelho. Ó. Essa aqui é a linha do joelho lá na base. Por isso que eu não desenhei aqui, não fiz a cópia da minha base completa. Porque, na verdade, eu não iria precisar. Eu vou descer aqui só 10 centímetros abaixo dessa linha do joelho. Quem gostar um pouquinho mais comprido pode fazer também. Feito aqui essas duas marcações dos 10 centímetros, eu passo aqui uma linha para formar a barra. E vou colocar aqui, ó, a partir da linha lateral, eu vou aumentar 8 centímetros. E aqui, depois da marcação dos 8 centímetros, eu vou aumentar aqui 1,5 centímetro no quadril, para ele ficar soltinho também aqui no quadril. E agora, com a régua, eu passo uma linha reta, unindo aqui esses dois pontos. Coloco aqui nos 8 centímetros e trago em direção ao 1,5 centímetro que eu coloquei aqui no quadril. E aqui para a parte da cintura, eu vou acrescentar 2 centímetros, porque eu vou fazer uma prega aqui, ó, nessa parte. Essa prega vai ter 4 centímetros. Eu já tenho 2 aqui da pence, que a pence não vai ser feita, né? E sim a prega. E vou acrescentar aqui mais 2 centímetros. Totalizando aqui, ó, os dois com mais 2 aqui da pence, 4 centímetros é o que eu vou utilizar para fazer uma prega que ele tem aqui na parte frente. Agora eu venho com a minha régua curva e vou unir esses dois pontos.
Agora eu vou vir aqui para a parte interna da perna aqui, né, pro entreperna, e vou colocar metade da medida que eu usei aqui na lateral. Vou acrescentar, ó, 4 centímetros. E aí, marcado aqui os 4 centímetros, eu venho aqui com a régua reta mesmo. Vou fazer aqui a linha, ó, vou inclinando já aqui para parte do gancho. Depois eu venho aqui com a minha régua de curva e finalizo o traçado aqui dessa linha. Agora eu já posso vir aqui e colocar a margem de costura. A margem de costura eu vou colocar aqui, ó, no gancho frente, 1 centímetro. Vou colocar no decote, esse meio aqui do colete não precisa, porque ele vai para a dobra do tecido. Então, aqui no decote eu também vou colocar 1 centímetro, tá? E vou continuar aqui colocando 1 centímetro no ombro, na cava e na lateral. E aqui coloquei a margem de costura, ó, de 1 centímetro aqui na lateral também. Agora eu vou recortar, vou dividir aqui ao meio para continuar aqui com a modelagem desse colete. E aqui eu já recortei, ó, em volta aqui do molde. Vou continuar aqui com a modelagem do colete. Primeira coisa que eu vou fazer agora é uma pence camuflada aqui da ponta dessa pence para o decote, para ajudar o decote a ficar mais coladinho no corpo, mais justinho no corpo. Então eu vou vir aqui, ó, exatamente desse ponto aqui da ponta da pence, vou traçar uma linha reta, vou colocar aqui a largura de 1,5 centímetro. E vou fazer uma outra linha aqui formando a pence. Agora eu já posso recortar aqui, abrir esse recorte. E essa pence camuflada eu vou fechar e colar aqui certinho, ó. Já fechei aqui minha pence camuflada. Vou passar agora um novo traçado acertando essa linha aqui do decote, ó. Posicionar aqui certinho a régua. E aqui eu vou tirar essa partezinha aqui que ficou sobrando. Vai ficar assim, ó, e essa pence camuflada, ela vai servir justamente para dar uma ajustada melhor aqui no decote. E aqui eu vou fechar essa pence de busto, fechar e colar. Aproveitando, eu já vou acrescentar aqui as margens de costura, ó, dessa parte do recorte e também aqui da cintura, porque essa parte aqui também precisa da margem. E aqui já coloquei a margem de costura, ó, em todas as partes que precisava acrescentar, aqui no recorte, aqui também na parte da cintura e aqui na calça, também na cintura. Já acrescentei aqui essas margens, fechei e colei a pence. Agora eu vou fazer o molde do babado, o babado que vai aqui, ó, no recorte. Então aqui, ó, para a modelagem do babado, eu vou medir aqui a altura até aonde eu quero que chegue esse babado. Eu vou colocar aqui até a altura de 30 centímetros. Sendo que na parte costa tem a queda de ombro, então vai ficar mais 2 centímetros, tá? Então, totalizando, seria 30 aqui da parte frente com 32 da parte costa. Daria aqui, ó, 62 centímetros o babado geral aqui para colocar na frente e nas costas. Mas eu vou fazer aqui só com metade disso, que no caso vai ser 31 centímetros, porque quando eu for cortar eu coloco na dobra do tecido e fica o babado completo. Assim é mais rápido, mais fácil para fazer aqui o molde. Esse babado eu vou fazer ele com um certo movimento de godê, mas também não vou querer totalmente godê com bastante volume. Então, uma forma prática para fazer aqui, ó,
é o seguinte. Vou pegar aqui, pegar os 31, né? Que eu vou fazer só metade dele, tá? Então, aqui no papel, eu faço uma curva aqui, ó. Desenho aqui um círculo, que não precisa ser um círculo perfeito, né? Faço aqui mais ou menos esse espaço aqui, ó. E saio fazendo assim as marcações, ó, um tracejado. Isso vai dar um volume, né, um certo volume lá no babado, mas não vai ficar aquele babado tão volumoso, um godê tão certinho, porque realmente o meu objetivo aqui é só dar um movimento a esse babado. Então aqui, ó, fiz esse contorno, que aqui eu já sei que é o comprimento que eu preciso do babado. Agora eu vou colocar aqui, a partir dessa linha, a altura para o babado. A altura dele é 10 centímetros, mas eu vou colocar 12 para já ficar com a margem, para não ter que colocar a margem de costura depois. Então aqui, ó, vai ficar assim, 12 centímetros, eu venho marcando. Vou marcando todo o contorno aqui da linha, sendo que aqui para a ponta ele vai vir arredondando até finalizar aqui a ponta fininha. Então, eu vou vir marcando. A partir daqui, eu já posso traçar aqui a ponta mais estreitinha. Então, já não preciso tanto de marcação. Eu já vou fazendo esse movimento aqui, sem muita medida certa. Então, vai ficar assim. Vou passar uma linha aqui unindo todos esses pontos. Então, vai ficar dessa forma. Agora, eu posso recortar também esse babado. E aqui eu recortei, ó, o babado. Vou fazer uma pequena correção aqui, ó, bem nessa região, tá? Vou tirar um pouquinho mais, porque olhando assim, eu identifiquei que essa pontinha aqui tá meio que sobrando. Então, eu fiz aqui a marcação, vou vir com a minha régua, fazendo essa correção. Agora sim, posso retirar aqui. Bem melhor aqui, ó, o resultado. Então, esse é o babado, o molde do babado. E a hora que for cortar lá no tecido, eu vou colocar essa parte aqui na dobra. Parte frente aqui tá pronta. Tá faltando aqui só o moldezinho do revel. Quando eu for fazer ali a parte costa, eu vou fazer um revel aqui de acabamento, tá? Pra fazer o acabamento desse decote. Vou pra modelagem agora da parte costa. E aqui, pra parte costa, eu vou iniciar da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Vou iniciar marcando aqui, ó, a metade do ombro. E também fazendo uma linha reta aqui em direção a pence. Fazendo aqui, ó, uma linha reta. Vou entrar 3 centímetros aqui no decote, que o ombro precisa ter a mesma largura da parte frente. E vou entrar 3 centímetros aqui na linha da cava também. Já vou vir aqui com a minha régua de curva, vou refazer aqui a cava da parte costa. Aqui para a parte costa, eu posso deixar assim, ó, mais cavadinho. Lá na frente eu não fiz tão cavadinho assim, para não ficar mostrando muita a parte assim perto do busto. Mas aqui nas costas a gente pode deixar assim, bem mais cavadinho. Ficou assim a linha da cava. Vou marcar aqui no centro costa, descendo 2 centímetros, apenas para reabrir um pouquinho mais aqui o decote e costas. Posicionando aqui, ó, a régua curva, eu refaço esse decote e costa. E agora eu vou vir aqui para essa parte aqui da calça, né? Parte de baixo aqui do macacão. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte frente, descendo aqui a medida dos 10 centímetros no comprimento. Feito aqui as marcações de comprimento, faço uma linha reta.
E vou marcar aqui para a lateral a mesma quantidade que eu coloquei lá na frente, na parte de frente foram 8 centímetros. E eu também marquei uma folga aqui no quadril. Marquei uma folga no quadril de 1,5 centímetros. E essa mesma folga eu vou colocar aqui na parte costa. Já venho aqui com a régua reta ou com o esquadro, para passar uma linha, unindo aqui esses dois pontos. E venho aqui com a minha régua curva para fazer essa parte aqui até a cintura, ó, fazendo uma pequena curva até a cintura. Feito isso, vou para a parte interna aqui do entreperna. Vou colocar metade da medida que eu coloquei aqui na lateral. Nesse caso, vai ficar 4 centímetros, porque aqui eu coloquei 8. Faço aqui o início com uma régua reta. E venho fazendo o complemento com a minha régua de curva, aqui saindo do gancho. E aí ficou dessa forma, ó, aqui. Agora eu vou colocar a margem de costura da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente, para depois finalizar aqui a parte do recorte. Colocado aqui, ó, as margens de costura da mesma forma que eu coloquei lá na parte frente, agora eu posso recortar. Já dividi aqui, ó, na parte da cintura. Agora eu vou recortar tudo isso, vou colocar a margem de costura também aqui na parte do recorte e aqui na cintura. Então aqui, ó, finalizei, cortei aqui essas partes, coloquei margem de costura, tudo margem de 1 centímetro. Só aqui na barra é que eu coloquei a margem de 3 centímetros. Agora, para finalizar, eu vou pegar aqui essa parte, ó, do meio frente e vou desenhar. Vou traçar aqui no outro papel o revel aqui de acabamento do decote. Então, aqui é simples, ó, eu coloco aqui em cima, faço o contorno. Faço esse contorno aqui, o decote. E venho contornando aqui esse lado do recorte. Fazer dessa forma, porque lá na costura eu vou deixar ele encaixado aqui junto com o babado. Então aqui, ó, desci mais ou menos aqui, deixa eu medir para ver quanto que ficou. Coloquei aqui, ó, a medida de 8 centímetros e agora só passar aqui uma linha reta e recortar. Que aí tá pronto esse revel aqui de acabamento do decote. Cortei aqui, ó, recortei o revel, agora tá tudo pronto. Todas as partes aqui, ó, parte frente e aqui a parte costa. E tenho aqui também o molde do babado, o molde tá completinho e agora vamos acompanhar o corte dessa peça. E aqui vamos pro corte dessa peça. Para fazer esse macacão, eu vou usar esse tecido aqui, que é um crepe. Tem um lado aqui acetinado, mas tem vários tecidos que fica legal para você fazer aqui uma peça como essa. Você pode usar um linho, você pode usar um outro tipo de crepe, você pode usar uma sarja, enfim, tem vários tecidos aí. Um crepe de alfaiataria fica muito bem. Tem vários tecidos que dá para você fazer aqui essa peça e ficar com um resultado muito bom. Em termos de quantidade, o certo aqui, gente, seria em torno de 1,60 m, 1,70 m. Porém, aqui eu tenho essa sobra e eu quero aproveitar para fazer. Então, dá mais ou menos isso aqui, só que ele tá assim, ó, com essa parte aqui já separada, tá? Vai ser meio apertado aqui para cortar, mas eu já medi aqui, verifiquei que dá para fazer. Então, para o corte, não tem segredo, o molde tá todo pronto, tá com margem de costura. Vou dobrando aqui o meu tecido, vou posicionando. Vai dar um trabalhinho a mais, porque eu vou tá procurando aqui a posição
para conseguir cortar realmente todas as partes no tecido, tá? E vou prendendo aqui com esses pezinhos. Esse tecido ele é muito bom para cortar. Então, eu vou prendendo aqui só com esses pezinhos e cortando aqui na bordinha do molde. Então, vamos acompanhar aí esse processo de corte.
E aqui eu finalizei o corte, consegui cortar todas as partes. Essa parte aqui do revel é que vai precisar ficar com uma emenda, ó, aqui na parte de frente, porque realmente não dava. Eu até vou ver se eu ainda tenho algum restante que dê para cortar inteiro. Se eu encontrar, eu corto, e se não, coloco assim com a emendazinha mesmo, porque vai ficar na parte interna, não vai ter problema. Cortei aqui algumas tiras de viés para fazer o acabamento das cavas, tá? Também deu tirinhas menores e eu vou precisar emendar. E aqui, cortei todas as partes, o babado, aqui, ó, cortado 2 vezes, tá? Então, tá todas as partes aqui da peça. Agora, vamos para a máquina acompanhar a montagem da peça. E aqui, vamos à costura do macacão. Eu vou iniciar aqui com a colocação do viés no decote costa, ó, aqui, para fazer o acabamento. Eu já passei ferro aqui na tirinha, dobrando ao meio. Agora, eu venho com ela aqui para o decote, fechadinha assim mesmo, e passo a costura. Depois que eu passei aqui essa costura, vou aparar aqui essa sobra. Agora eu viro aqui para esse lado interno, ó, e passo uma costurinha de pesponto rente nessa borda do viés. Fica assim. Eu vou aparar um pouco dessa sobra, dessa margem de costura aqui interna, ó. E aqui, depois que eu tirei esse excesso, eu viro para a parte interna e passo uma segunda costura aqui na outra borda. E aí ficou assim, ó, 2 costuras aqui na parte interna e só uma costura aqui pelo lado externo, né, a parte aqui de fora. Já vou aparar aqui essa sobrinha também e vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Colocado aqui o viés, ó, do outro lado também. Agora eu vou separar essas 2 partes e vou vir para o decote aqui do meio frente. Aqui pro decote do meio frente, eu vou colocar aqui o revel. Eu já fiz uma emendazinha aqui, porque acabou que o tecido não deu para cortar completo. Mas eu já emendei aqui, passei ferro, ó, bem certinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar a costura fechando esse decote. Passei aqui a costura, vou fazer alguns piques aqui, ó, nessa parte. E vou fazer aqui também bem no meio, aqui no centro mesmo do decote. E aí ficou assim. Agora eu vou vir aqui passando um pesponto rente, virando aqui, ó, o revel e passando o pesponto, ficando aqui em cima dele, bem na bordinha. Finalizei aqui, o pesponto rente ficou assim, ó. Fica dessa forma. E aqui, depois que eu finalizei o decote frente, vou abrir aqui essa parte, ó. Venho com o meio costa, aqui na partezinha aqui que sobrou do ombro, né? Onde eu coloquei aqui o viés. E eu vou juntar aqui, ó. Vou unir essas 2 partes, o meio costa com o meio frente, aqui no pedacinho do ombro. Coloco aqui bem certinho. Passo primeiro uma costura para prender aqui certinho.
E agora eu viro essa parte aqui por cima, deixando aqui bem rente, aqui bem justinho, para ficar com um acabamento perfeito. Viro assim certinho e passo uma segunda costura. Passei aqui a costura, agora eu vou desvirar. E aí fica assim, ó. Esse pedacinho aqui do ombro fica embutido certinho. E eu vou repetir esse processo agora aqui pro outro lado. Repetir aqui o mesmo processo, ó, pro outro lado, aproveitando, já passei aqui um overlock no finalzinho aqui do revel. Agora eu vou separar essa parte e vou pro acabamento aqui do babado, eu vou fazer uma barrinha lenço. Então, para barrinha lenço eu venho aqui, ó, dobro meio centímetro, vou costurando bem na bordinha e depois é que eu vou aparar a sobra para passar uma segunda costura. Então, eu vou virar aqui, ó, e passar essa costura. Essa costura eu passo sempre bem na borda aqui, o máximo que eu conseguir. E aqui, depois dessa primeira costura, agora eu venho aparando essa sobra aqui, ó. Venho aparando aqui certinho com a ponta da tesoura e com muito cuidado para não cortar a linha. Então, geralmente eu coloco assim, ó, apoio aqui na minha mão e venho tirando aqui só com a pontinha da tesoura. E eu vou fazer esse processo aqui em toda essa barra. E aqui ficou assim, ó, depois que eu aparei a bordinha. Agora vou fazer uma segunda dobra aqui, ó, dobro novamente e venho com mais uma costura por cima da que já tá feita. E aí ficou assim, ó, barrinha lenço. Agora eu vou repetir esse mesmo processo pro outro babado. Feito aqui a barra, ó, do outro babado também. Agora eu vou marcar aqui, vou dobrar e marcar o meio. Certinho aqui, ó. Agora eu venho aqui nessa parte, ó, pra marcar também aqui o meio. Vou deixar aqui certinho, encaixando a cintura. Venho aqui pra cima, ó. Veja que ele passa um pouquinho aqui, né, por causa da queda de ombro. Então eu faço a marcação. E agora eu vou encaixar aqui a marcação do babado. Pegar aqui o centro do babado, colocar certinho aqui com a marcação e agora vou vir costurando aqui, ó, tanto para um lado quanto para outro. Costurei aqui primeiro pro lado costas, ó, ficou assim. Agora eu vou costurar aqui pro outro lado.
E aqui eu passei a costura, ficou assim, ó. Agora eu vou repetir esse mesmo processo com o outro babado, encaixando aqui do outro lado. Colocado aqui o babado, ó, do outro lado, agora ficou assim. Vou costurar aqui o ombro da lateral frente com a lateral costa. Colocando aqui, ó, direito com direito e passando a costura com a frente e com as costas. Costurado aqui os ombros das laterais, agora eu preciso ir passar o overlock nessa parte para poder costurar essa lateral com o meio frente. E aqui eu já passei, ó, a costurazinha lá no overlock. Agora eu vou costurar essa parte aqui da lateral com o meio frente. Parte frente aqui, ó, essa que tá mais curvada, né, que tem um encaixezinho aqui do busto, e eu preciso centralizar aqui certinho essa costura do ombro com essa outra aqui que também é parte do ombro. Então eu coloco aqui, centralizo aqui, encontro as duas bem direitinho, prendo com alfinete e vou continuar aqui, ó, colocando mais alfinetes, encaixando tudo isso para depois passar a costura. E aqui, ó, coloquei os alfinetes, encaixando aqui tudo certinho. Agora eu vou vir passando a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, certinho aqui com o babado. Agora eu vou repetir esse mesmo processo pro outro lado. Passado aqui a costura do outro lado, ó, ficou assim. Agora eu vou separar aqui essa frente, vou fazer a emenda dessas tirinhas, que é o viés que eu vou colocar de acabamento aqui nas cavas. E para fazer a emenda aqui de viés, eu faço dessa forma, ó. Coloco aqui nessa posição e costuro aqui de uma pontinha a outra. Passado aqui a costura, eu aparo para tirar essa sobra e aí fica assim, ó, para não ficar uma emenda com muito volume. Vou emendar aqui as outras partes para depois passar ferro. Feito aqui a emenda, ó, de todas as partes aqui do viés, eu agora vou passar ferro nisso aqui, vou passar overlock nessa parte interna aqui que eu coloquei o babado. E aproveitando, passar em algumas partes aqui também da parte inferior aqui do macacão. E aqui, continuando, já preparei o viés, já passei também aqui algumas partes lá no overlock, ó, aqui a parte do babado e também as partes aqui da calça, né, a parte de baixo.
Agora eu vou continuar aqui colocando o viés nas cavas, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, no centro costa, no decote costa. Venho aqui, costuro ele assim fechadinho, para depois passar o pesponto rente. Passado aqui a segunda costura, fica assim, ó, aqui por dentro fica 2 costuras. E agora eu vou repetir esse processo para o outro lado, para a outra cava. Passado aqui o viés na outra cava, já posso vir aqui, ó, e fechar a lateral, juntando aqui frente e costas. Fechado aqui as 2 laterais, vou separar. Agora eu vou costurar aqui a parte de baixo, isso aqui é a parte frente. E eu vou iniciar fazendo a preguinha que ela tem aqui, ó. Então eu vou dobrar aqui ao meio certinho. E a distância aqui é de 2 centímetros. Então eu posso vir aqui com a fita. Vou medir aqui, ó, os 2 centímetros. E vou fazer aqui uma pequena costura. Eu vou fazer uma costura de 2 centímetros também. Ficou assim, ó. Costurazinha de 2 centímetros. Agora eu vou virar aqui pra lateral, essa sobra, ó, da preguinha. Viro aqui pra lateral e passo uma costura prendendo. E ficou assim a preguinha aqui da frente. Vou fazer essa mesma prega pro outro lado. Já fiz aqui a preguinha pro outro lado. Agora eu vou vir aqui com a outra parte para passar a costura do gancho. Coloco assim direito com direito. Vou passar a costura aqui e vou deixar um pouquinho aberto aqui embaixo para depois eu fazer a costura do entreperna. Passei a costura, ó, deixei aqui um pouquinho aberto para o fechamento do entreperna. Agora eu vou fazer a pence da parte costa. Aqui para pence eu também marquei aqui o meio, ó, vou dobrar. E vou costurar aqui com a distância de 1 centímetro. Poderia ter marcado lá no corte, mas eu esqueci de marcar, então vou fazer aqui mesmo, ó. E vou descer aqui 10 centímetros. Ficou assim. Agora eu vou fazer isso mesmo com o outro lado. Feito aqui a outra pence, vou passar também aqui a costura do gancho. Colocando aqui, ó, direito com direito. Vou deixar aberto um pouquinho aqui também para o fechamento do entreperna. E agora eu venho passando aqui a costura, deixando também aqui uma abertura para a colocação do zíper. Passei aqui a costura, deixei uma abertura aqui pro zíper, ó. Não medi, deixei assim no olhômetro mesmo. Depois que eu juntar as duas partes, se for preciso, eu subo aqui um pouquinho mais. Agora eu já vou fechar aqui a lateral. Lateral aqui da parte frente com a parte costas, ó. Colocando aqui direito com direito e passando a costura.
Passado aqui as laterais, agora já vou aqui pro entreperna, ó, mesma coisa, junto aqui direito com direito e passo a costura. Passado aqui o entreperna, agora eu vou fechar essa partezinha aqui, ó, que ficou aberta, encontrando aqui certinho as costuras aqui do entreperna, ó, de um lado e do outro. Eu vou passar primeiro esse pedacinho aqui que faltou e depois eu venho passando uma costura completa aqui de reforço nesse gancho. Passei aqui mais uma costura de reforço no gancho. Aqui, mostrar aqui, ó, parte de baixo, o encontro das costuras bem certinho. E agora eu vou costurar aqui uma parte do colete, porque aqui para colocar, para costurar mesmo na lateral, eu preciso passar isso aqui lá no overlock. Mas aí para dar uma agilizada, eu vou costurar aqui um pouco no centro costa, porque depois eu passo também esse pedacinho para poder adiantar aqui a colocação do zíper. Então, vou vir aqui, parte costa, vou costurar aqui só um pouquinho, só para eu poder passar lá no overlock essas duas partes, ó, aqui e aqui também. Vou fazer isso mesmo com o outro lado, e agora eu vou lá pro overlock para passar o acabamento. Passado aqui, ó, o overlock na lateral, agora eu posso continuar aqui costurando o colete nessa parte. E aqui para essa parte frente, eu vou marcar o meio aqui, ó. Isso aqui é o meio frente, eu vou dobrar, vou marcar o centro para poder coincidir aqui certinho, ficar certinho com o gancho, ó. Que às vezes a gente vai costurando aqui, se não marca, pode ficar torto, né? Um pouquinho para lateral. Então, feita assim a marcação, a gente pode colocar aqui, ó, uma sobre a outra e aí ter 100% de certeza de que vai ficar bem centralizado. E agora eu posso continuar aqui com a minha costura. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Agora eu vou para a colocação do zíper. Por isso que eu passei aqui logo, ó. Por isso que eu tinha costurado aqui logo e passado no overlock. Era para que eu pudesse agora colocar aqui o zíper e só ir passar isso aqui no overlock depois que finalizar tudo. Aqui eu vou usar um zíper comum, ó, um zíper comum aqui de 50 centímetros. Vou conferir aqui se a altura dessa costura aqui ficou certinho. Preciso subir aqui um pouco mais, ó, deixando aqui certinho em cima. E aqui eu vou precisar subir essa costura até o finalzinho aqui do zíper.
Subi aqui a costura mais um pouquinho. Agora eu posso vir aqui com o zíper para fazer a colocação. Para colocar aqui o zíper, eu coloco o cursor para baixo, colocar aqui certinho, ó, em cima, no início aqui do decote. Passo uma costura só na bordinha dele aqui para prender. Depois é que eu troco o calcador e venho com outra costura aqui pertinho do dentinho do zíper. Costurei aqui um lado, ó, certinho. E aqui, como nós temos uma emenda, né, uma divisão entre o colete e a parte de baixo, é muito importante fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, para conseguir deixar ele bem encaixadinho, esse lado com esse. Agora eu vou vir aqui, vou passar a costura também aqui do outro lado do zíper, só na bordinha para prender. E aqui eu tenho uma marcação para colocar certinho aqui com a costura. Passado aqui o outro lado, agora eu posso vir trocar o calcador da máquina. Vou colocar esse pezinho aqui, ó, que é específico para o zíper. E aqui eu já troquei o calcador, abri aqui um pouquinho o zíper e venho com uma costura aqui, ó, nessa marcaçãozinha que tem aqui do zíper, próximo aos dentinhos. Passei aqui um lado, agora eu vou vir aqui passar a mesma costura do outro lado do zíper. Finalizado aqui, ó, as duas costuras. Agora eu vou desvirar aqui para dar uma olhadinha como que ficou, se tá certinho. Virando aqui, ó, ficou certinho aqui o encontro das costuras. Ele não é invisível, então ele fica assim aparente mesmo. Agora eu vou fazer um acabamentozinho aqui em cima com essa sobra. Pego essa sobra aqui do zíper, ó, viro para dentro. E essa sobra de costura eu viro também aqui para a lateral. Então vai ficar assim, ó. Aí eu venho aqui por fora e faço uma costurazinha para prender. E aí fica dessa forma. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado. Feito aqui, ó, o mesmo acabamento do outro lado. Agora eu vou trocar o calcador para fazer a barra. E aqui eu já troquei o calcador para fazer a barra. É bem simples, eu vou iniciar aqui, ó, pelo entreperna. Essas costuras aqui eu vou passar ferro aberta depois. Então eu faço a dobra aqui, ó. Vou fazer a dobra aqui de 3 centímetros. E vou passar a minha costura. Se você tiver alguma dificuldade, você pode ir marcando com a fita e colocando alfinetes para depois passar a costura. E aqui ficou assim, ó, a barra. Vou fazer isso mesmo agora com a outra perna aqui, o outro lado. Feito aqui a barra do outro lado, agora falta só passar aqui
acabamento de overlock, ó, nessa parte da cintura. Então eu vou fazer esse acabamento lá no overlock, passar ferro tudo certinho e volto para mostrar essa peça pronta. E esse aqui foi o resultado da nossa peça, ó, finalizada. Ficou dessa forma aqui, ó, os babados. Vou virar aqui um pouquinho a parte costa, ó, para vocês verem, ficou bem perfeitinha mesmo. Peça toda soltinha aqui no corpo, confortável, ó, soltinha aqui a perna embaixo também. Foi assim que ficou essa peça. Vou mostrar aqui melhor o acabamento, ó, do decote. Ficou assim bem certinho no corpo. O babado aqui, ó, depois de passar o ferro, fica bem legal o detalhe aqui da barra lenço. Esse aqui foi o resultado da nossa peça. Eu amei esse resultado, espero muito que você tenha gostado também. Aqui, ó, na cintura, poderia apertar um pouquinho mais, mas eu não quero. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu gosto. E esse aqui foi o resultado. Se você gostou, já vai se inscrevendo aí no canal, compartilha com mais pessoas, deixa o seu curtir e até o próximo vídeo.